Oi, signo de Virgem. Na verdade, pessoas de Virgem, né? Porque não dá pra você falar com o signo diretamente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como eu falei pra vocês anteriormente, eu ainda estou adaptando, estou montando um cenário para trazer algo mais interessante, trazer algo mais bonito aos olhos, né? E eu pretendo mostrar a minha querida face logo nos próximos dias. Mas, por enquanto, vocês vão ouvir a minha voz, vão ver as minhas mãos, né? E hoje eu senti no coração uma vontade de tirar uma mensagem pra gente, né? Que é virginiano, enfim. Sair um pouco desse clichê, né? Da maioria desses tarólogos, talvez eu seja muito criticado aqui. Mas, enfim. Senti no coração de fazer uma tiragem hoje. Talvez eu também esteja precisando ouvir o que vai sair aqui. E é isso, desculpem o barulho se tiver um barulho, porque tá tendo reforma aqui no meu prédio. E aí às vezes fica um pouco de chiado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com o tarô. Depois eu abro os dois oráculos. Tarô, qual a mensagem para o signo de Virgem no dia de hoje? Me mostra, tarô. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Eu tô bem com algumas questões, mas nada de muito grave. Bom, galera, nós temos 4 cartas aqui super interessantes, né? Eu acredito que as respostas que nós estávamos esperando, elas podem chegar, mas que talvez chegue de uma maneira confusa. Como eu falei nos últimos vídeos, essa semana seria uma semana de algumas respostas, de alguns inícios, de alguns começos, e talvez eles cheguem, só que de repente podem chegar, as informações elas podem chegar de maneira confusa, né? E aí a gente precisa saber adaptar essas informações, né? Para que a carta da Lua, ela não deixe com que a gente deixe de perceber coisas dentro daquelas nuances, sabe? E a perspectiva que a gente tinha visto, a gente deixa de ver. Porque a carta da Lua, ela é uma carta muito bonita. Eu acho a carta linda, assim, em todo o seu significado. Mas ela fala muito sobre quando a gente deixa de ver coisas onde tem e passa a ver coisas onde não tem. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Com a forma como a gente aborda, como a gente recebe essas informações, para que a gente não mude a perspectiva, né, de maneira errada e acabe entrando em um ambiente mais escasso, em um ambiente de escassez, em um ambiente de falta, né, seja material, enfim. Talvez nós estejamos um pouco... Eu não vou falar acomodado, porque eu acho isso muito problemático, porque nós trabalhamos muito, né? E eu ouço muita gente falando que vocês estão acomodados. Não, acho que não seja acomodação, né? Eu acho que talvez seja determinados momentos, né? Que a gente realmente precisa pausar, né? A gente precisa ficar estável ali, senão a nossa cabeça pira, né? Então, cuidado com as informações recebidas essa semana, hoje, amanhã, né? Percebam os pequenos detalhes, percebam as pequenas nuances, para que as perspectivas elas não mudem de maneira
errada e acabem te levando para um caminho de possível escassez ou de possível desgaste, tanto material quanto em relação à sua própria saúde, tá? Vamos ver o que o oráculo das intenções tem para nos falar. Bom, eu estava na faculdade agora, eu estava assistindo um curso. Eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre em agronomia e faço doutorado em agronomia e resolvi fazer hoje um curso de fermentação. Só que não achei interessante e talvez essa mensagem seja para mim, porque eu tentei olhar pela minha perspectiva as informações que eu estava recebendo ali. E aí eu acabei vindo para casa. Mas se talvez eu olhasse por outra perspectiva, eu estaria lá e iria finalizar. Enfim, acho que bateu para mim bastante. Oráculo, o que é que a gente tem hoje? Uma mensagem para o signo de Virgem. Me mostra. Para os virginianos. Rendição. Há momentos na vida que não adianta insistir em situações que não progridem. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não lute, confie. Bom, isso aqui também cai muito para mim, porque eu fiquei relutando comigo mesmo sobre estar lá ou não estar lá, em ficar lá e não ficar lá. Porque quando eu olhei pela minha perspectiva enquanto profissional, aquilo não estava fazendo sentido para mim, sabe? E acredito que, por não estar fazendo sentido para mim, não iria me levar a algo mais evolutivo enquanto profissional, enquanto aprendizado, porque eu não estava entendendo muito bem o que estava se passando ali. É outra área totalmente diferente da minha. Oi pessoal, provavelmente o vídeo vai sair cortado porque meu armazenamento do celular ficou cheio. E a outra carta que eu estava tirando na hora foi Raízes, que é uma carta que já saiu anteriormente em outra leitura. Que ela diz o seguinte: uma planta sem raízes fortes não resiste à intempérie, assim somos nós. Precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que condiz com a sua alma. E aí aqui, eu também acredito que tenha sido para mim, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu pensei, eu tô aqui, eu tô perdendo tempo e etc e tal, agora com essa leitura eu parei para pensar e pensei que eu poderia também estar lá observando as coisas de outra maneira e etc e tal, pensando de outra forma, mas no momento que eu saí do curso eu pensei, eu vou pro meu laboratório para poder adiantar coisas que são necessárias para mim e que eu preciso fazer, porque eu vou dar uma aula na próxima semana e eu ainda estou preparando essa aula. Então a minha intenção foi sair de lá e ir para o meu laboratório, firmar as minhas raízes, né, solidificar os meus planos, né, para a próxima aula. E é isso. Acabou que não deu certo porque o aparelho estava sem o cabo, acabei voltando para casa e sentindo a necessidade de tirar essa carta. E agora eu vou tirar uma cartinha do Ruhu para poder finalizar, porque senão meu celular não vai conseguir aguentar e eu preciso ver o que está acontecendo com ele. Uma mensagem para os virginianos. Coragem. Sustento o propósito do meu coração. Então é isso, galera. Acho que nada mais bonito e intenso para fechar essa tiragem do que coragem. A gente precisa ter coragem, né? Para fazer, para ir, para regredir, para dizer não, para dizer sim, para mudar a perspectiva das coisas, para olhar o mundo de outra maneira. A gente precisa ter coragem. A coragem que nos motiva, né? A coragem que nos impulsiona, a coragem que nos faz ser um ser humano melhor, mais ambicioso, mais audacioso,
mas crítico também, porque a gente precisa ser crítico, a gente precisa sair do raso, sabe, do superficial, a gente precisa ir a fundo, e a coragem, ela nos traz isso. É tão bom ser corajoso. É isso, galera. Até mais. Depois eu apareço com mais tiragens pra vocês. Assim, do nada. Um abraço e fiquem em paz.